Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Eu vou corrigir as questões que eu passei para vocês, um teste com algumas questões. Eu passei a semana retrasada, um teste sobre o reino plantae, o reino das plantas, o reino vegetal. E agora, então, nós vamos fazer a correção dessas questões, que é a matéria do terceiro ano, A, B e C, tá bom? Prestem atenção, se precisar, refaçam as questões e me enviem novamente. E os alunos que já fizeram, façam a correção, tá bom? Então, primeira questão, somente grupo de gimnosperma. Então, eu tenho alternativa A, avenca, pinheiro, araucária. Alternativa B, avenca, samambaia, pinheiro. Alternativa C, pinheiro, araucária, cipreste. Alternativa D de dado, pinheiro, cipreste, avenca. Essa daí, a correta é a alternativa C. Somente gimnosperma, que são plantas completas, mas são plantas sem o fruto, sem a flor. Você tem uma estrutura que é a pinha, mas antigamente ela era considerada flor, mas agora não mais, não mais. Então você tem uma planta completa, ela vai ter semente, ela vai ser uma traqueófita, ela vai ter o vaso condutor de seiva bruta elaborada, ok? Uma planta com vaso condutor de grande porte, mas ela não tem o fruto, a semente é desprovida do fruto. Então, é uma semente nua, daí vem o nome, gimnosperma, esperma, semente gimnua. São, letra C, cipreste, o pinheiro, a araucária e o cipreste, alternativa C, tá bom? Questão 2, plantas traqueófita. A traqueófita é aquela que tem o vaso condutor de seiva bruta. Então, tem o vaso de condutor. Se ela tem o vaso condutor, ela tem já um porte, ela pode ser de grande porte, médio porte, ela cresce, ela se desenvolve por ter essa característica. Então, as traqueófitas são, letra B de bola, samambaias com vaso condutor de seiva. Porque, veja, alternativa A, avenca sem vaso condutor, a avenca é uma pteridófita e ela tem vaso condutor. Então, no grupo da classificação do reino plante, do reino vegetal, a gente tem os musgos, que são briófitas, pteridófitas, que são avencas, samambaia, xaxim. Você tem as gimnospermas, pinheiro, araucária, cipreste e as angiospermas, que é o arroz, feijão, coco, coqueiro, manga, rosa, margarina, enfim. É um grande grupo na angiosperma, que é o grupo mais evoluído das plantas. Quase tudo é angiosperma, tá certo? Todas são traqueófitas, né? Quais são as traqueófitas, então, dentro desse grupo? Todas menos a briófita, que são os musgos, e as hepáticas. Entenderam? Essas não têm vasos condutor de seiva, elas são plantas rasteiras, de pequeno porte. Então, é aquele lodo que a gente vê em cima das pedras, no tronco das árvores, na parede de casas, nos muros. Então, parece aquele veludo verde. É um musgo, é a briófita, que não é traqueófita, não tem vaso condutor de seiva. Então, no caso aqui, as que têm vaso condutor de seiva, ficou letra B, samambaia com vaso condutor de seiva. Então, ó, avenca, samambaia, tudo pteridófita, elas têm o vaso condutor. Letra C, musgo com vaso. O musgo não tem vaso, porque o musgo é briófita.
E letra D de dado, pinheiro sem vaso. O pinheiro, ele tem o vaso também, né? Então, essa questão estava fácil. Mas você tem que saber o que é uma traqueófita, tá? E quais são os grupos de traqueófitas. Então, só não são traqueófita as briófitas. Nossa, que nominho complicado, né? Eu entendo vocês quando reclamam dos nomes, né? Briófita, pteridófita. Ah, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Somente plantas pteridófitas. Então, as pteridófitas são samambaias, avencas e ficou a alternativa, então, D de dado, que ficou o xaxins. São plantas pteridófitas, tá? Letra D. 4. Qual a diferença entre plantas angiospermas e gimnospermas? A principal diferença entre angiosperma e gimnosperma é o tipo de semente. As sementes das angiospermas são colocadas dentro de uma fruta e as gimnospermas possuem sementes nuas, desprovida de fruto. Essa é a grande diferença. No grupo das plantas angiospermas, temos as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas são uma classe de plantas que se caracterizam pela presença de um cotilédone terminal em cada semente. Elas são principalmente herbáceas. As raízes são fasciculadas. Por exemplo, o milho, bambu, cana-de-açúcar, o alho, arroz, palmeira, grama, cebola. As dicotiledôneas, elas vão ter 2 cotilédones. Então, é como assim, o feijão, a ervilha, são 2, né? Então, quando você faz assim, você tem 2 partezinhas. Então, são uma classe de plantas que possui 2 cotilédones laterais em cada semente. A raiz é axial. Exemplo, feijão, amendoim, café, girassol, laranja, mamão, abacate. Né? Então, guardem assim, monocotiledôneo, o arroz, o milho, né? Um grãozinho, um cotilédone. E as dicotiledôneas são 2, feijão, ervilha, amendoim, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, façam a correção e depois me mandem de volta via e-mail. Se vocês erraram aí várias questões, né? Me mandem novamente, tá bom? Até então o próximo vídeo, galera. Valeu!